nas mãos de uma sem-vergonha qualquer. Alberto entrou em seu quarto e começou a pensar na discussão que tivera com a mãe. Sabia que ela não era mulher de desistir facilmente, por essa razão pensou: devo tomar cuidado. Com certeza ela vai aprontar alguma, mas de nada vai adiantar, porque eu não vou voltar atrás. Passando nervosamente a mão na testa, tentando afastar os maus pensamentos, ele começou a pensar em Lucinda. Seu coração se enterneceu pensando na simplicidade da moça. Lucinda em sua casa, embora tivesse certeza de que o noivo não iria abandoná-la, sentia seu coração oprimido, pois tinha nítida impressão de que algo de grave aconteceria. Lembrou-se da cena deprimente de Jacira com aquele homem no restaurante e, emocionada, pensou: meu Deus, se essa mulher descobrir como eu ganhava a vida na capital, ela não pensará duas vezes para enxovalhar meu nome e dizer a todo mundo que eu era uma mulher da vida. Mas não devo me preocupar, o importante é que Alberto já sabe. Na verdade, ela sentia medo de Jacira, que sempre fora arrogante. Por mais que tentasse costurar, não conseguia. Seus pensamentos estavam voltados para a sogra, sua maior inimiga no momento e a mais poderosa também. De repente, ela sentiu saudade da mãe. Marisa estava ao seu lado e emitia pensamentos otimistas para a filha. Lucinda, por maior que seja o obstáculo, não desista. Tudo está certo da maneira como está. Confie em Deus, confie na vida, pois somente assim você sairá vitoriosa dessa grande batalha. Lucinda, com confiança, disse: tudo vai dar certo, não tenho que temer. Se levei uma vida errada, foi porque julguei que estava apaixonada por Ronaldo. Além disso, quem nunca errou que atire a primeira pedra? Se Alberto me perdoou, quem a mãe dele pensa que é para me condenar? Os planos de Jacira. Alberto tinha certeza de que a mãe não iria deixá-lo em paz. Ele sempre fizera todas as vontades dela. Era a primeira vez que a afrontava diretamente, afinal já era homem o suficiente para conduzir a própria vida. A tarde transcorreu sem mais novidades. Na hora do jantar, Alberto não sentia vontade de comer ao lado da mãe, mas decidiu que iria ignorá-la e sairia o quanto antes da mesa. Ao chegar à sala de jantar, Jacira já estava sentada, esperando por ele. Ao vê-lo, ela disse: pensei que não viria jantar. Já estou há 5 minutos esperando. Enganou-se, minha mãe. Vou jantar e logo em seguida vou sair. Sabe que dia é hoje? É quinta-feira. As pessoas do nosso meio estão todas ocupadas. Eu sei, mas vou à casa de Lucinda. Tenho de conversar com ela sobre o nosso casamento. Diga-se de passagem, enforcamento. Afinal, uma moça que laça marido pela conta bancária está disposta a enforcá-lo. Mamãe, não seja grosseira. Eu não quero mais discutir com a senhora, mas é a mais pura verdade, quer queira ou não. Alberto, sentindo o rosto ruborizar de raiva, disse em tom de ironia: então a senhora enforcou meu pai? Jacira fixou o filho com um olhar rancoroso e tentou conter a ira, dissimulando a voz. Não queira me comparar com essa pistoleira. Casei-me com seu pai porque o amava, não porque ele tinha uma bela conta bancária. Seu caso é diferente. Essa moça só se interessou por você pelo dinheiro e posição que você usufrui aqui em nossa cidade. Chega de falar asneiras, mamãe. Nem a senhora nem ninguém vai me separar de Lucinda. Nós nos amamos. Alberto saiu da mesa dirigindo-se à garagem. Jacira ficou ali sentada. Nesse momento, bateu na mesa com ira e disse: desgraçada, jogou meu único filho contra mim, mas vou desmascará-la. Ah, se vou. E aí ela vai se arrepender por ter me enfrentado. Os vultos que estavam ao redor dela começaram a rir alegremente e a dizer que logo elas estariam uma bela festa. Jacira começou a sentir enjoo e a cabeça a rodar. Chamou Rita para ajudá-la a ir para a cama. A empregada tirou seus sapatos enquanto ela pedia que chamasse o Dr. Alfredo, o médico da família. Rita obedeceu. Pouco depois de 20 minutos, o médico estava à cabeceira da cama examinando-a. Verificou a pressão e constatou que estava tudo bem. Depois checou a respiração,
colocou o estetoscópio em seu peito e perguntou: Dona Jacira, a senhora passou por algum aborrecimento? Sim, doutor Alfredo. Isso é que eu mais tenho passado nesta casa desde que meu filho se enrabichou com uma costureira. Não sei o que fazer. Ele está obcecado por ela e agora deu para me enfrentar. Nem sequer respeita o fato de eu ser sua mãe. Não se preocupe. Talvez seja uma aventura passageira e tudo voltará ao normal. Não dê muita importância. Mas ele está feliz ao lado da moça? Tudo indica que sim, respondeu Jacira apreensiva. Não é passageiro, ele está até cogitando se casar com ela. Você é pai, doutor Alfredo. Sabe que eu não posso concordar com isso. Jacira, deixe isso para lá, pense em você. Vou lhe receitar um calmante e logo você dormirá. Amanhã vai se sentir melhor. Está bem, doutor Alfredo. Dê a receita para José Carlos e peça a ele que vá à farmácia. Se eu tiver mais um aborrecimento, não aguentarei. Aguentará sim, brincou o médico. Você é forte como uma rocha. Gostaria que todos os meus pacientes estivessem tão bem quanto você. Dizendo isso, despediu-se, indo entregar a receita para José Carlos. Logo saiu da casa e, enquanto estava dirigindo, não parava de pensar em Jacira. Havia visto os dois vultos em volta dela e sentiu um mal-estar. Fez uma prece e pediu a Deus que retirasse aquelas más influências de seu campo energético. Meu Deus, dê-me força para ajudar Jacira. Ela está tão envolvida com entidades de pouca luz que eles estão conseguindo desequilibrá-la, tanto emocional como fisicamente. Depois da prece, Alfredo imaginou uma luz de cor lilás invadindo todo o campo energético de Jacira. Fez outra prece, pedindo que Deus a iluminasse. Alfredo logo pensou em Alberto e achou que ele precisaria saber sobre as leis imutáveis de Deus para poder se defender das energias negativas que muito poderiam comprometer sua vida. Ao chegar à casa de Lucinda, Alberto estava irritado. Lucinda, vendo seu semblante, disse com sinceridade: Alberto, saiba que eu nunca amei ninguém como o amo, mas se for para ver você nervoso, prefiro que se afaste de mim. Afinal, Jacira é sua mãe e ninguém pode negar isso. Para mim, o que importa é a sua felicidade. Lucinda, não diga isso nem de brincadeira. Para eu ser feliz, basta tê-la ao meu lado. Portanto, ninguém vai me afastar de você. A única coisa que poderia fazer isso é se você se interessar por outro. Isso jamais vai acontecer, Alberto. Eu o amo demais para olhar para outro. Alberto estreitou-a nos braços e, depois de beijá-la várias vezes nos lábios, disse: Você tem o dom de me acalmar. É por esse motivo que quero dividir toda a minha vida com você. Mas eu não quero atrapalhar sua vida. Como atrapalhar? Jamais. Foi você quem me fez ver o mundo de forma diferente. Se hoje eu sou feliz, é porque você não somente me preenche, como também me completa. Lucinda sorriu feliz. Nunca imaginou que seria amada daquela maneira. Enquanto isso, na casa de Alberto, Jacira arquitetava 1000 planos para afastar Lucinda do caminho de seu filho. Como não conseguia pensar em nada, resolveu tomar um banho para relaxar. Sentia que seus membros estavam rígidos e uma dor na nuca não a deixava em paz. E ela pensava: Alberto ainda vai me matar. Em volta dela, 2 vultos a envolviam com uma névoa densa e escura, e um deles dizia: Você vai entregar seu único filho a uma pistoleira, não vai fazer nada. Você não é mulher de desistir, portanto, se quer reconquistar seu filho, está na hora de fazer alguma coisa que realmente dê certo. Como se Jacira ouvisse aquelas palavras, respondeu em voz alta: Isso é que não. Não vou permitir que meu único filho se envolva com uma pobretona qualquer, sem nome, sem família. Lutarei com todas as minhas forças para impedir isso. Lucinda sentia que Jacira não era mulher de desistir facilmente, ainda mais em se tratando do único filho. Mesmo assim, decidiu que iria enfrentar qualquer coisa, mas não abriria mão do amor de Alberto, o único homem que realmente amara na vida. Embora não quisesse pensar, não conseguia esquecer a imagem de Jacira e seu ódio gratuito. Resolveu tomar um banho e se deitar.
Não sabia o porquê de seu receio, mas quanto mais pensava, mais a angústia aumentava. Começou a se lembrar da infância e da juventude e chorou. Em seu quarto, uma mulher a olhava carinhosamente e com voz suave afirmou: Minha filha, não se atormente com o passado. Ele serviu para você caminhar rumo à evolução e afastar de uma vez a ilusão de sua existência terrena. Tenha fé em Deus, na vida, e confie em você e nos sentimentos que unem você e Alberto, e tudo dará certo. Depois de sentir a serenidade voltando ao coração, ela fez uma ligeira prece e dormiu um sono tranquilo e reparador. Em seu quarto, Alberto dormiu. Não teve um sono tranquilo, pois sentiu como se alguém estivesse apertando seu pescoço. Embora não conseguisse ver quem era, tentou se mexer e não conseguiu. Tentou articular palavras e também não conseguiu. Em pensamento, lembrou-se de pedir ajuda a Deus para livrá-lo de tão terrível estado. Logo depois, acordou com seu próprio grito e pensou: que pesadelo horrível! Tenho de me desligar dos problemas pelo menos na hora de dormir. Na manhã seguinte, ele acordou quase 10 horas. Foi à copa tomar café e percebeu que a mãe não estava em casa. Rita, onde está a mamãe? Ela está no jardim. E como está? Está num mau humor terrível. Estou evitando ficar ao lado dela. Ontem o Dr. Alfredo veio aqui, pois ela passou mal e pediu que eu chamasse. Ele receitou um calmante. Depois que José Carlos comprou, ela tomou 2 comprimidos e dormiu. Hoje acordou daquele jeito que o senhor conhece muito bem. Eu conheço, disse o rapaz desanimado. Mas o que o médico disse? Nada demais, só que ela está nervosa. Eu estranhei e ele a consultou rapidamente e logo foi embora. Parecia até que tinha visto fantasmas. Está bem, Rita, obrigado. O único fantasma que havia no quarto de mamãe era ela própria. Rita riu da brincadeira e saiu. Alberto tomou uma xícara de café e se preocupou com o estado da mãe. Não percebeu que alguém sugeria que ele procurasse o Dr. Alfredo. Logo teve a ideia de procurá-lo para saber o que a mãe tinha. Não se atreveria a perguntar a ela, pois sabia que iria exagerar e ele se irritaria com as queixas e os dramas. Foi para a garagem e, quando estava saindo com o carro, viu a mãe tirando folhas secas de uma roseira. Jaciro observou de soslaio, mas fez de conta que não estava vendo nada. Enquanto dirigia, ele pensava: por que mamãe é tão preconceituosa? Ela mais do que ninguém deveria me entender. Assim como Lucinda, ela também já foi pobre e ninguém interferiu quando o papai resolveu se casar com ela. Será que ela realmente casou-se com o papai por amor? Somente isso responderia o porquê de tanto preconceito. Chegando ao consultório do médico, Alberto aguardou na sala de espera para que Alfredo atendesse. Depois de mais de meia hora, uma senhora saiu do consultório e o médico, vendo, foi ao seu encontro dizendo: Márcia, há alguma consulta agora? Não, senhor. Muito bem. Quero conversar com Alberto. Portanto, não quero ser interrompido. Não passe nenhuma ligação. E se aparecer alguém querendo ser consultado, diga que estarei no hospital depois do almoço. Mas não deixe de explicar que é somente esta semana, pois na semana que vem voltarei a atender normalmente depois do almoço no consultório. Agora preciso de um pouco de paz para conversar com Alberto. Alberto assustou-se. Não imaginava que o médico estava querendo falar com ele. Pensou que a mãe estivesse gravemente enferma. Depois de cumprimentá-lo, Alfredo o introduziu no interior do consultório. Alberto, preocupado com a mãe, disse: Alfredo, estou aqui para conversar com você e, pelo jeito, é você quem quer falar comigo. O médico, mexendo numa caneta que estava sobre o receituário em sua mesa, começou a falar. Alberto, como sabe, ontem fui chamado às pressas para atender sua mãe. Segundo a empregada, ela não estava nada bem. Chegando à sua casa, encontrei-a deitada, estava pálida, porém seus sinais vitais estavam normais. Ela me diz que está em conflito com você, pois arranjou uma namorada que não é do meio social de vocês. Sim, de fato. Eu estou namorando e pretendo me casar com Lucinda o quanto antes, mas mamãe está irredutível.
Você acredita que cheguei a surpreendê-la com um detetive para vasculhar a vida de minha noiva? Não. Então, pelo que vejo, o negócio é mais sério do que eu estava imaginando. Sua mãe sempre foi autoritária. Lembre-se de quando seu pai sofreu um infarte. Quando eu não lhe dei permissão para entrar na UTI, ela me ameaçou. Não me lembro disso, Alfredo. Minha mãe sempre foi terrível. Pois bem, sua mãe não tem problema físico algum. Pelo que percebi, seu problema não é somente por conta do preconceito pela moça ser pobre. Ela está sendo assediada por espíritos ignorantes. Como é que é? Bem, Alberto, vou direto ao ponto. Ontem, quando estive com sua mãe, seu quadro era normal, embora ela se apresentasse muito nervosa. Como você sabe, há mais de 20 anos sou espírita e, como médium, vi duas entidades ao lado de sua mãe. Alberto ouvia a conversa do médico atônito, pois sempre soubera que o médico era espírita, mas nunca imaginara que a mãe pudesse ser alvo de espíritos. Assim o médico continuou. Percebi que entre você e sua mãe estão ocorrendo atritos, e por essa razão aquelas entidades estão do lado dela. Mas como mamãe foi atrair espíritos, se não acredita nisso, para ela morreu acabou. Quanto a mim, não tenho nenhum conceito formado, confesso que nunca pensei sobre isso. Então, Alberto, percebo que a espiritualidade o está chamando à razão. Primeiro, é preciso saber o que está acontecendo e depois saber se defender das forças ocultas que podem influir livremente na vida das pessoas. Desculpe, mas mamãe, apesar de intransigente, sempre se mostrou lúcida e é uma pessoa que sabe bem o que faz. De fato, Alberto, eu não disse que sua mãe está doente. Saiba que isso é normal, por mais que não acredite. Deus não permitiria que espíritos infernizassem a nossa vida. Bem, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Portanto, a continuidade da vida é um fato imutável. Por mais que o corpo de carne morra, o espírito continua vivendo. Infelizmente, muitos, presos a paixões terrenas, colocam-se ao lado de um encarnado, transmitindo seus sentimentos e até mesmo sugerindo coisas terríveis. Mas isso realmente acontece? Sim, Alberto. Como já foi dito, há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode supor a nossa vã filosofia. Contudo, graças a espíritos evoluídos, isso deixou de ser um mistério, conforme nos esclareceu um professor brilhante que somente mais tarde assumiu pelo pseudônimo de Allan Kardec. Um dos esclarecimentos que os espíritos evoluídos passaram para Kardec é que a vida continua depois da morte e que somos espíritos eternos. Alguns continuam presos à terra e, como estão invisíveis, a maioria das pessoas não os vê e eles agem sutilmente, interferindo não só na vida delas, mas também no seu intelecto. Alberto não deu muito crédito às palavras do médico. Depois de um tempo, lembrou-se do pesadelo que tivera e da sensação de que estava sendo enforcado. Assim, decidiu contar a ele sobre o pesadelo. Alfredo, aconteceu alguma coisa, mas não sei se você vai acreditar. Eu estava dormindo quando de repente fui tirado do sono e vi todo o meu quarto. Alguém começou a apertar meu pescoço, embora eu não visse quem era. Senti suas mãos em mim, tentei gritar, mas não consegui. Tentei me mexer sem sucesso. Foi então que me lembrei de Deus e finalmente acordei. Isso tem alguma coisa a ver com a conversa que estamos tendo? Sim. Vejo que você tem muitas dúvidas. Por esse motivo, peço que vá até minha casa hoje à noite. Isabel e eu teremos imenso prazer em recebê-los. Receber-nos? Surpreso pelo fato de o médico ter usado a palavra receber no plural. Sim. Faço questão de que você leve sua noiva para que a conheçamos. Garanto-lhe que a Isabel ficará satisfeita. Está bem, convidarei Lucinda. Ok, espero vocês às 8 horas. Lá poderemos conversar livremente e garanto que Lucinda vai gostar. Obrigado, Alfredo. Eu gostaria de ficar conversando mais tempo com você, mas daqui a 20 minutos vou para o hospital visitar alguns de meus pacientes. Desculpe. Não quero atrapalhá-lo. Para mim é um prazer poder falar sobre as verdades do espírito com pessoas como você. Depois de se despedirem, Alberto entrou em seu carro.
Pensava em tudo o que o médico lhe falara e, por mais que tentasse, não conseguia acreditar que a mãe estivesse influenciada por algum espírito, mesmo porque, implicante, ela sempre fora. Alberto voltou para casa e, no horário do almoço, sentou-se à mesa alguns minutos depois de Jacira e, analisando as atitudes da mãe, percebeu que muitas não eram normais. Preferiu não dizer nada para não estragar o almoço e, como se nada estivesse acontecendo, falou sobre algumas banalidades, com as quais Jacira apenas concordou com monossílabos. Ela não estava disposta a conversar. Por essa razão, o moço comeu rapidamente e não quis a sobremesa. Levantou-se, foi ao quarto, escovou os dentes e pegou a chave do carro. Saiu em seguida sem dar satisfação. Jacira ficou observando e pensou: nem parece aquele menino meigo, criado com tanto amor. Sou um estorvo, mas a culpada de tudo é aquela pistoleira. Mesmo que meu filho sofra, depois esquecerá. Duas sombras sinistras a envolveram de modo a aumentar ainda mais seu ódio por Lucinda. Nesse momento, ela sentiu náuseas e saiu da mesa. Alberto chegou à casa de Lucinda pouco mais de 1 hora da tarde. Encontrou-a costurando. Estava com algumas encomendas atrasadas, pois nos últimos dias não se sentira emocionalmente capaz de costurar. Ao ver Alberto, sorriu e disse: "Meu amor, o que faz aqui a essa hora?" Vim fazer-lhe um convite e, abraçando-a, beijou-a ternamente nos lábios. "Está bem, o que quer fazer?" "Recebi um convite de um amigo de nossa família para jantarmos com ele esta noite, o que me diz?" Lucinda, pega de surpresa, ficou apreensiva e, olhando nos olhos dele, disse: "Mas quem é esse amigo?" "É o Dr. Alfredo Jardim. Ele pediu para que eu a levasse ao jantar que ele nos oferecerá." "Dr. Alfredo, por acaso é médico?" "Sim." "Não sei se devo ir, você sabe, sou simples e não estou acostumada a pessoas desse nível."